Vamos nos colocar em pé para a entrada das pessoas que farão parte da plataforma. Tua santa presença, rogamos-te, ó Senhor, manda-nos teu Espírito, dá-nos teu santo poder, queremos dar-te graças, queremos teu perdão, queremos cantar louvores a ti, por teu infinito amor. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nessa manhã nos colocamos aqui em tua presença, Senhor, não somente para te louvar e te adorar, mas para ouvir a tua voz e receber a unção dos altos céus, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração nessa manhã e que os anjos façam parte da nossa adoração a ti, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor, e que sejamos transformados pelo poder de Cristo nessa manhã. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, crianças. Hoje eu vou contar uma historinha que todo mundo já conhece, eu acho, que é de Davi e Golias. Davi era o irmão mais menor que ele, era o irmão menor que dos seus irmãos. E ele não pôde ir para a batalha, que os irmãos deles iam para a batalha guerrear contra os filisteus. Então, Davi ficou em casa com seu pai. E seu pai pediu para ele levar comida para os seus irmãos no campo de batalha. Então, Davi foi lá, levou a comida para os seus irmãos, e quando ele chegou lá, ele viu que todos estavam com medo para guerrear com Golias. Então, ele falou que ele queria guerrear com Golias. Ele foi na barraca de Saul e perguntou se ele podia. Saul falou que ele podia, mas ele não sabia se ele conseguiria ganhar. Então ele foi lá no riacho, pegou 5 pedrinhas, colocou na sua funda e girou, 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 até que ele acertou na testa de Golias. Então Golias caiu no chão, ele foi lá no Golias, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias, e Golias morreu, e ele conseguiu ganhar por causa que ele estava com fé em Deus que ele ia conseguir ganhar. E ele ganhou. Essa foi a história. Provai e vede. História de hoje: mudança de ritmo. Daiane nasceu em um lar adventista. Porém, na sua adolescência, resolveu experimentar outros caminhos e parou de frequentar a igreja. Um dia, andando pelas ruas de sua cidade, ela viu o anúncio de um show de música pop e decidiu ir. Durante a apresentação dos grupos musicais, ela se apaixonou pelo guitarrista de uma das bandas de rock. Os dois se conheceram e no dia seguinte já estavam fazendo planos para o futuro. Pouco tempo depois, Daiane, com 17 anos, e Wellington, com 21,
já estavam morando juntos quando resolveram formar uma nova banda de rock para que Daiane fosse a vocalista. A imprensa passou a divulgar o sucesso da banda em jornais e em programas de rádio e televisão. Com isso, veio o dinheiro de que tanto precisavam e a fama que tanto sonhavam. Gente, é agora, é o momento da Reclive. A gente vai ganhar mundialmente. Temos que gravar. Um dia, chegando em casa, Daiane resolve descansar e ver um pouco de televisão. Passando de canal em canal, sem se interessar por nenhum programa, ela sintonizou a TV Novo Tempo pela primeira vez. Ao observar o conteúdo da programação, ela se interessou em assistir ao programa Está Escrito. A vida de Daiane não era mais a mesma. Seus planos para o futuro pareciam estar sofrendo uma mudança de rumo. Com o passar dos dias, ela se questionava se devia ou não cantar numa banda de rock, e também o fato de morar junto com Wellington sem ser casada legalmente com ele. Daiane estava cada dia mais confusa. Um dia, quando os componentes da banda bebiam num bar comemorando o sucesso de mais um show, algo inesperado aconteceu. Gente, tem uma coisa que eu tenho que contar pra vocês. E como vocês são os meus melhores amigos, eu não posso mais esconder de vocês. Há algum tempo, tá acontecendo uma coisa que eu não estou contando pra ninguém. E eu tenho que falar porque tá doendo aqui dentro do meu coração. Jesus Cristo está me chamando. E como eu posso dizer não para Ele, já que Ele fez tudo por mim? Eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu tomei uma decisão. Este foi o meu último show com a Reclive. Eu sei que não é o momento certo. Eu sei que nós estamos gravando, começando a viver o nosso sonho de banda. Mas me entendam, eu não posso dizer não a Jesus. E eu espero que da mesma forma que eu estou dizendo sim para Ele, que um dia vocês possam dizer. Assim como você também, Dudu. Mas eu não posso mais continuar. Eu tenho que sair da banda. A notícia surpreendeu a todos e o fim da banda Reclive estava próximo. Wellington atendeu ao apelo de Daiane, se desligou da banda e passou a assistir os programas da TV Novo Tempo junto com ela. A partir daí, procuraram a Igreja Adventista, receberam estudos bíblicos e entenderam os propósitos de Deus para suas vidas. Como os dois se amavam e desejavam seguir juntos na nova vida, eles foram ao cartório local e regularizaram aquela união através do casamento. Daiane e Wellington não tocam mais em bandas de rock. Eles decidiram entregar suas vidas nas mãos de Deus através do batismo e se tornaram um exemplo de fé, determinação e coragem. Hoje, eles são uma bênção para a Igreja Central de Mucajaí, em Roraima. Wellington é um ancião jovem e desenvolve um bom trabalho coordenando programações e apoiando a juventude em seus projetos. Daiane é a líder do departamento de música e regente do coral jovem. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver
bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Vamos nos colocar de pé e cantarmos o hino de número 360. Se amarga as tristezas da vida, um parente afronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do mundo insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, o mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Salve a todos os irmãos. Convido os irmãos a possam se ajoelhar para nós falarmos com Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, estamos de joelhos na Tua casa de oração para clamarmos, Senhor, a Tua presença. Clamarmos, Senhor,
Que o Senhor possa derramar aqui chuvas de bênçãos a todos, Senhor. Mas antes de recebermos, Pai, nós queremos entregar os nossos corações, nossa mente e deixarmos conectadas direta com o Teu trono de graça, Pai, para nós entendermos aquilo que o Senhor tem a nos falar. E que ao pregador, ao abrir a boca, Pai, que nós possamos estar atentos para dar continuidade na Tua mensagem e espalhar amor neste mundo de caos para outros aí que estão sedentos de Ti, Senhor Jesus. Pedimos a ajuda também do Teu Santo Espírito para que Ele possa ir à frente, Senhor, e nos dê forças para continuarmos nesta batalha. Por favor, Senhor Jesus, é o que nós oramos e agradecemos. Amém. Feliz sábado. Em suas mãos
ser o nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Bom sábado. Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui na casa de Deus para mais uma manhã podermos louvar e adorar o nome de Deus e também para ouvir a sua palavra. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, também seja muito bem-vindo a este culto online. Que Deus venha se fazer presente em cada lar, em cada momento e em cada vida. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu convido você a mais uma vez fechar os seus olhos para que possamos falar com Ele. Querido Deus, nosso amado Pai, neste momento iremos abrir a Tua palavra e queremos pedir a unção dos altos céus, Senhor, a inspiração do Teu Santo Espírito, para que tudo aquilo que for falado, aquilo que for lido, venha calar fundo no nosso coração, Senhor. Que sejamos tocados por Ti e que nessa manhã, Senhor, possamos terminar este culto muito melhor do que começamos e possamos ter o nosso coração preenchido pela esperança da breve volta de Jesus. Dá-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu perdão, pedimos também em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou pedir a licença de vocês, vou falar de máscara, já estou meio acostumada. Vocês estão ouvindo bem? Então está bom. Eu quero começar a mensagem de hoje com uma pergunta, e ela está lá em Salmos, no capítulo 115. Salmos, capítulo 115, vamos ler o verso 2. A nossa mensagem de hoje é baseada neste verso. Ela começa com este verso, mas ela terá como base um outro texto posteriormente. Salmos 115, verso 2, diz o seguinte: Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Onde está Deus? Onde está Deus no momento das adversidades? Onde está Deus no momento das tragédias? Aonde está Deus quando todas as coisas parecem desabar? É bem certo que nós passamos por muitas situações na nossa vida e situações que nós não vemos a Deus. E eu estou falando, logicamente, de um Deus invisível, de um Deus que nós não costumamos ver presencialmente, assim como nós vemos aquele que está ao nosso lado. E é bem verdade que quando nós passamos por problemas, por dificuldades, nós não conseguimos enxergar a Deus da maneira verdadeira. Quando nós estamos passando pela prova, pelos acontecimentos, pelas adversidades, quando nós estamos passando por um momento muito difícil, é bem verdade que nós não só não vemos a Deus, como dificilmente nós conseguimos ouvir a sua voz e ver a sua atuação. Nós passamos por momentos de lágrimas e de questionamentos. E nós oramos porque nós queremos ver a atuação de Deus na nossa vida. E a pergunta que muitas vezes nós fazemos é: onde está Deus que não está vendo determinada situação? Mas, tomando até como proporções aquilo que ocorre hoje no mundo, as pessoas podem olhar para uma tragédia na sua vida e perguntar: aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Em contraponto, eu pergunto para você: você já vivenciou um milagre? Pense agora em tudo que você passou na sua vida. E você já conseguiu ver e vivenciar um milagre? Se você olhar bem,
você vai ver que existe um milagre que já aconteceu na sua vida. E por mais difícil que tenha sido, foi nesse momento desse milagre onde você viu Deus. E foi onde você viu Deus atuando. E pode ser que outras pessoas não tenham conseguido enxergar a Deus. Mas será que através desse milagre você conseguiu mostrar o seu Deus? Será que foi através disso que você conseguiu mostrar o Deus que você serve? Muitas outras vezes nós oramos para que Deus manifeste um milagre. Nós passamos por problemas, por dificuldades, talvez a doença, a dor, as aflições, até mesmo a morte. E nós oramos a Deus para que faça um milagre. E nós não vemos esse milagre acontecer. Todos nós já passamos por um momento onde esperamos ver a atuação de Deus, mas nem sempre ela acontece da forma como nós queremos. Nem sempre a manifestação de Deus ela é extraordinária, ela é visível, ela é fatídica naquele momento em que nós clamamos a Deus. E neste momento a pergunta é: qual é a sua atitude quando Deus não responde a sua oração? Qual tem sido a sua forma de agir quando Deus não realiza o milagre que você pede? Quando Deus não causa aquilo que você esperava e clamou a Ele? Inúmeras pessoas no mundo todo passam a seguir a Deus em busca de um milagre. Inúmeras pessoas se achegam a Deus em resposta a um milagre respondido. Mas também inúmeras pessoas vão embora do caminho de Deus da mesma forma que foram. Porque quando o milagre passa, outras coisas vêm que não aprendem mais no caminho de Deus. Mas há outras pessoas que mesmo quando o milagre não vem da forma como ela esperava, elas fixam ao lado de Deus, porque elas encontram algo que elas nem buscavam. E elas veem que Deus é muito além dos milagres que Ele pode realizar na minha e na sua vida. Mas, pensando em todas as coisas que acontecem na nossa vida, aonde está Deus quando a tragédia chega? Aonde estava Deus que muitas vezes parece não ver o sofrimento dos inocentes? Aonde está Deus quando nós vemos o mundo parecendo que está numa tragédia sem fim? Quando nós olhamos as histórias bíblicas, nós pensamos: aonde estava Deus quando José foi vendido pelos seus irmãos? Aonde estava Deus quando Jó perdeu tudo que tinha, inclusive a sua saúde e quase a sua vida? Aonde estava Deus quando Faraó e Herodes mandou matar muitos milhões de bebês? Aonde estava Deus quando 3 amigos foram lançados na fornalha ardente? Aonde estava Deus quando Daniel foi jogado na cova dos leões? Aonde estava Deus quando os discípulos foram perseguidos e muitos mortos? Quando muitos inocentes hoje sofrem violência e até mesmo morte? Aonde Deus estava quando Jesus morreu na cruz do Calvário? É fato que nós não conhecemos os planos de Deus, não conhecemos os propósitos de Deus e nem aquilo que Ele tem a fazer na nossa vida. É fato também que nós não entendemos muitas situações que acontecem. Mas Deus trabalha através da fé. E é a fé que nos faz enxergar além do que os nossos olhos humanos podem ver. É através da fé que Deus quer falar no meu e no seu coração hoje. É através da fé que Deus quer fazer com que você o enxergue em coisas que muitas vezes parecem ser invisíveis e uma não resposta de Deus. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos.
Livro de Marcos, no capítulo 4. Vamos ler uma história que é simples, mas tem uma grande aplicação para nós essa manhã. Livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ler do verso 35 em diante. Diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então disse-lhes: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Como é que este homem, até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos haviam passado o dia com Jesus na Galileia. Jesus estava pregando várias mensagens, contando várias parábolas, e a multidão cada vez maior. O dia estava passando, já era fim de tarde. Jesus então chamou os discípulos para atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Jesus estava bem cansado do dia. E muito cansado, Jesus foi para o fundo do barco, ali deitou-se sobre o travesseiro e dormiu tranquilamente. Tranquilamente, aguardando chegar do outro lado. De repente começa um vento forte, começa a chuva, e os discípulos seguiam na sua tranquilidade, porque eles sabiam conduzir o barco em meio à tempestade. Mas a história conta que a tempestade foi tão forte, entrou tanta água no barco que eles achavam que o barco fosse virar. E eles ali, surpreendidos ali por aquela grande tempestade, pelo medo que afligia o coração deles, eles olharam para Jesus dormindo, com a cabeça no travesseiro, e desesperadamente foram acordar o mestre. Jesus acorda então tranquilamente, olha para os discípulos, levanta-se, e lá em Mateus e em Lucas diz que Jesus usou de voz firme. Jesus então serenamente estende as suas mãos e pede para que o mar se acalme e que a tempestade se silencie. E na mesma hora, o mar e a tempestade se acalmaram. Jesus, com sua serenidade e poder, acalmou ali não somente a tempestade que estava ali, mas acalmou a tempestade que estava no coração de cada discípulo. Jesus conseguiu acalmar com a sua serenidade e o seu poder aquele mar turbulento que existia na vida de cada discípulo. E através daquela tempestade, Jesus pôde dar grande lição na vida de cada discípulo. Todos nós tememos por algo que vemos. Nós tememos pelos acontecimentos. Nós tememos também por aquilo que nós sentimos. Mas é bem verdade que nós tememos por aquilo que nós não vemos. Nós tememos por aquilo que ainda irá acontecer. E nós temos medo por aquilo que não está nas nossas mãos e não está no nosso controle resolver. Porque se está no nosso controle, se está na nossa mão, por que ter medo? E se está na nossa mão e no nosso controle, quem precisa de Deus?
Muitas pessoas acham que porque têm as coisas nas suas mãos não precisam de Deus. Mas é neste momento, quando nós vemos que nada está no nosso controle, nas nossas mãos, que nós vemos o quanto nós precisamos de Deus. É nesse momento da turbulência, da tempestade, que nós conseguimos que a nossa falta de visão nos faça enxergar Deus através do invisível. E nós conseguimos ver Deus atuando através de coisas que para nós parecia ser impossível e inacreditável. Naquele momento da tempestade, Jesus pôde dizer para cada discípulo que ainda que a tempestade venha sobre a sua vida, Jesus está no barco com você. Ainda que as tragédias cheguem, ainda que a morte venha, ainda que haja doença, que haja desemprego, que haja aflição, ainda que as coisas pareçam estar fora de controle, ainda que pareça que o barco da sua vida vai naufragar, é nesse momento que Deus se faz presente no barco da sua vida. E ainda que pareça que Deus está dormindo, assim como Jesus estava dormindo naquele barco, é nesse momento que, em meio ao nosso desespero, Deus pode se manifestar serenamente e tomar o controle da embarcação e guiar a nossa vida para mar tranquilo. Sabe, quando nós olhamos as histórias e as perguntas que eu fiz no começo, quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele não esperava que ele fosse se tornar o grande governador do Egito. Ele não sabia o que o esperava. Mas a escravidão fez José não ver a atuação de Deus. Quando Deus, ainda em meio àquela provação, conduziu José ao mais alto cargo do Egito, sendo ele um estrangeiro. Quando nós vemos na história de Faraó e de Herodes, que mataram milhares de crianças, na história de Faraó, nós vemos um pequeno bebê hebreu que se tornou um príncipe do Egito e fez a libertação do povo de Israel. Quando nós olhamos na morte daqueles primogênitos, aonde Herodes fez uma carnificina, nós vemos Deus operando, poupando a vida de Jesus, para que ele pudesse salvar a minha e a sua vida. Quando nós vemos a história de Jó, que perdeu tudo o que tinha, nós vemos no final um homem que permaneceu fiel a Deus, independente das provações, e que teve tudo em sua vida restaurado em dobro. Quando nós olhamos a história de Daniel e seus amigos, vemos 4 jovens, 4 homens que permaneceram fiéis a Deus e saíram ilesos de uma situação onde todos achavam que eles iriam morrer. Quando nós olhamos na história dos discípulos e dos inocentes, nós vemos vidas que frutificam e que causam transformações em outras vidas. Quando nós olhamos Jesus morrendo sozinho numa cruz, tendo sido espancado, açoitado, escorraçado, vemos um Deus que se fez presente em todos os momentos e que o ressuscitou no 3º dia e que diz para mim e para você que ainda que nós morramos, um dia ressuscitaremos para a honra e glória de Deus. A promessa de Deus é que ainda que o mar esteja revolto, Ele estará lá para acalmar a tempestade da nossa vida. A nossa vida é feita como um mar. Ora está calmo, tranquilo, ora está meio agitado, mas haverá horas em que parecerá que você estará numa tempestade sem saída. Mas Deus se faz presente no seu barco. Deus, Ele pode demorar para responder a sua oração, assim como Deus demorou para responder às orações de Jó e restaurar a ele tudo aquilo que ele havia perdido. Mas pode ser
que Deus não responda a sua oração. Pode ser que você ore, jejue, clame, interceda, assim como Davi fez pelo seu filho bebê. Mas pode ser que Deus não responda a sua oração. Mas é nesse momento em que Deus nos mostra a importância de permanecermos fiéis. Porque a promessa da ressurreição e de uma nova vida é garantida para cada um de nós. Deus, ele tem prometido que independente das adversidades e das circunstâncias, independente dos problemas que você passe na sua vida, Ele tem sido aquele que conduz o barco da sua vida. Nós estamos passando por um período onde nós vemos a cada dia pessoas morrendo, clamando por ar, clamando pela cura, e muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. Mas eu creio que este momento que nós estamos passando é o momento que Deus tem clamado ao nosso coração por um reavivamento, por uma reforma, por uma transformação. Pode ser que você não fique doente, mas com certeza você vai ver alguém doente perto de você. E será que pelas experiências que você tem visto, pelos sinais, pelas coisas que têm acontecido, pelo cumprimento das profecias, você não tem visto que é mais do que passada a hora de nós não mais brincarmos de sermos filhos de Deus, mas de sermos verdadeiramente filhos de Deus? Que já passou da hora de nós pararmos de falar que servimos a Deus, mas mostrar que nós servimos a Deus verdadeiramente. Este é o momento que nós temos de não brincar mais de sermos cristãos, mas de mostrar através da nossa vida que poder há no nome de Cristo. O poder do nome de Cristo tem poder de mudar vidas, tem poder de alcançar vidas. E pode ser que Deus nos salve em meio à tragédia. Pode ser que Deus esteja usando a tempestade para salvar a sua vida. Mas pode ser que Deus use também um mar de águas tranquilas. Apesar de muitos de vocês já conhecerem a história, quando a minha mãe ficou doente, muitas pessoas perguntavam: como que pode Deus deixar uma pessoa boa sofrer tanto? E você pode conhecer muitas pessoas boas que têm sofrido provações na vida. Mas, em meio aos momentos mais difíceis que eu passei com a minha mãe, eu orava para que Deus me fizesse enxergar o plano dele. E eu posso dizer que até mesmo em meio à doença, eu vi Deus. E eu sei que as lutas e as provações podem muitas vezes nos cegar a ver a atuação de Deus na nossa vida. Mas Deus tem falado a cada instante para cada um de nós, a cada doente, a cada morto, a cada inocente que sofre, que este é o momento de nós estarmos preparados para a volta de Jesus. Que este é o momento que nós temos de entregar a nossa vida a Deus. Porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Nós não sabemos se nós podemos chegar em nossa casa daqui a pouco. Nós não sabemos se viveremos até a próxima semana. Nós não sabemos se iremos comemorar o próximo aniversário. Nós não sabemos se estaremos vivos até a volta de Jesus. Mas tudo que Deus nos deixou escrito é que nós precisamos estar preparados para que, independente do que aconteça na nossa vida, nós estejamos salvos em Cristo Jesus por ocasião da sua volta. O convite de Deus hoje é para que eu e você vejamos Deus através do invisível. O convite dele hoje é para que você o enxergue nas pequenas coisas da sua vida. O convite dele hoje é para que você o convide a entrar no barco da sua vida. Para que você deixe ele conduzir a sua vida
independente das adversidades que aconteçam, mas que você lembre de chamá-lo sempre que você não tiver mais o controle da sua vida em suas mãos. Que você se lembre de que Deus está ao seu lado a cada instante, e ainda que Ele pareça estar dormindo, Ele está ali pronto para acalmar a tempestade que possa vir sobre a sua vida. O milagre pelo qual nós oramos, ele pode não acontecer. Deus pode não se manifestar de forma extraordinária, mas nós precisamos nos lembrar que o maior milagre que pode existir é a minha e a sua vida. O maior milagre que pode existir nessa vida é a minha e a sua salvação. E ainda que a minha e a sua salvação ocorra por meio da dor, por meio da tempestade, por meio da morte, por meio do desemprego ou da aflição, essa será a forma que Deus irá te levar para o céu. Essa será a forma que Deus vai tocar na sua vida. Porque o mais importante para Deus não são as conquistas e os milagres que você experimenta nessa vida. É o milagre da salvação através de Cristo Jesus. Deus deseja hoje, mais do que nunca, a minha e a sua transformação de vida. Ele deseja renovar a cada um de nós. Ele deseja transformar e quebrantar tudo aquilo que nós somos hoje e nos tornar a semelhança do caráter de Cristo. E eu quero finalizar a mensagem de hoje com a palavra que está lá em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Jeremias 29, verso 11 em diante diz o seguinte: Eu, o Senhor Deus, é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos enviarei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Este mundo pode parecer o exílio para nós. Este mundo pode parecer uma prisão. Mas Deus nos promete nos levar a um novo céu e a uma nova terra. Deus promete nos ouvir e nos alcançar toda vez que nós o buscarmos de todo o nosso coração. Que nós possamos buscar a Deus a cada dia. Possamos caminhar com Deus a cada dia. Possamos levar Jesus no nosso barco a cada instante da nossa vida. E que ainda que as coisas pareçam estar invisíveis, que você consiga enxergar a Deus em cada instante da sua vida, e que Deus possa operar o milagre que você deseja, mas que ainda que o milagre extraordinário não venha acontecer, que o milagre mais extraordinário da sua vida seja a sua salvação em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado. Preciso molhar os pés.
Quando Deus tirou o povo do Egito, a sua intenção era de que eles chegassem ao outro lado o mais rápido possível. Mas os israelitas não conseguiam enxergar a Deus nas pequenas coisas. Duvidavam da atuação de Deus, duvidavam da companhia de Deus e duvidavam dos milagres que Deus fazia. Deus tirava a água da rocha. Deus mandava o maná do céu. As roupas não se desgastavam e eles não ficavam doentes. E eles não conseguiam ver a atuação de Deus. Deus se fazia presente através de uma coluna de nuvem durante o dia para fornecer-lhe sombra. Mas Deus também se fazia presente através de uma coluna de fumaça, de fogo, durante a noite, para que eles pudessem ser protegidos do frio e aquecidos durante a noite e pudessem espantar os bichos que o pegassem no meio do deserto. E ainda assim, eles duvidavam de Deus. O povo caminhou 40 anos no deserto, porque não sabia enxergar a Deus nas atuações e nos milagres. Qual será a nuvem que Deus tem colocado na sua vida? Qual será a coluna de fogo que Deus tem protegido você? Quais serão as provisões que Deus tem feito na sua vida? O seu maná, a sua água da rocha, a sua roupa que não se desgasta. Qual será a forma que Deus tem procurado te fazer enxergá-lo e chegar ao outro lado e você muitas vezes não tem visto? Nós falamos há tanto tempo que Jesus vai voltar e parece que esse dia nunca chega. Mas você já parou para pensar que pode ser que é porque eu e você não estamos preparados ainda para a volta de Jesus? Jesus está lá com a promessa da nova Canaã, aguardando a nossa entrada. Mas Ele espera que nós, em nosso ato de fé, possamos caminhar firmes e seguros na direção que Ele tem nos dado a cada dia. E que eu e você estejamos preparados para adentrar na nova Canaã que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu quero convidar você a se colocar em pé para que possamos orar. Santo e glorioso Deus, nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua presença e atuação em nossa vida. Nós queremos agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós queremos agradecer, Senhor, pela Tua paciência e misericórdia para conosco, que ainda nas pequenas e nas grandes manifestações que tem feito em nossa vida, nós muitas vezes insistimos em não Te enxergar, Senhor. Sabemos que lidamos com um Deus invisível, mas também sabemos que lidamos com um Deus que se torna visível constantemente na nossa vida, Senhor. Vem abrir os nossos olhos, vem abrir a nossa mente, para que possamos enxergá-la em nossa vida, ó Pai. Mas principalmente, vem abrir o nosso coração, para que o Senhor venha fazer morada em nós, para que o Senhor venha cear conosco, ó Pai. Venha abrir o nosso coração para que o Senhor venha tomar o rumo e a direção do barco da nossa vida. Venha, Senhor, nos guiar, navegando, Senhor, ainda que nesse mar revolto, de trevas, de tempestade, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor tem tomado o leme da nossa vida, ó Pai. Que nós venhamos entregar a nossa vida a Ti a cada dia, Senhor. Venha perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas debilidades. Venha transformar o nosso caráter, Senhor, assim como o caráter de Cristo. E que as pessoas possam ver o Deus ao qual nós servimos. E que se em algum momento alguém perguntar aonde está o seu Deus,
que nós saibamos mostrar aonde o Senhor está, que nós saibamos mostrar através da nossa vida, das nossas palavras, dos nossos atos, mas também das coisas imperceptíveis da nossa vida, que nós saibamos mostrar o Deus ao qual nós servimos. Que a luz de Cristo venha se fazer presente através de nós e que nós possamos proclamar a este mundo que muito em breve o Senhor irá voltar para nos levar a um novo céu e uma nova terra, ó Pai. E que estejamos preparados para este grande e glorioso dia. Derrama uma bênção especial, Senhor, em cada vida, em cada família, em cada necessitado. Venha derramar a Tua cura, Senhor. Aqueles que se encontram em leitos, em casas isoladas, que venham se encontrar tristes, Senhor, abatidos, depressivos, que eles venham ser curados por Ti nessa manhã, que eles sejam restaurados, Senhor, para uma nova vida. Mas também, Senhor, que se por algum momento nós descansarmos dessa vida, que possamos acordar na manhã da ressurreição, Senhor, e que possamos estar preparados para a Tua volta. Dá-nos da Tua graça, da Tua paz, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos um bom sábado. Que a graça e a paz de Deus acompanhem vocês.